A morte de Cristo. Sermão número 173, pregado na manhã de domingo, 24 de janeiro de 1858, por Charles Haddon Spurgeon. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías, capítulo 53, verso 10. Que miríades de olhos estão lançando seus olhares para o sol. Que multidão de homens levantou seus olhos e observou as órbitas celestes do céu. Elas são constantemente observadas por milhares, mas existe uma grande transação na história do mundo, a qual merece todos os dias muito mais espectadores do que aquele sol que sai como um noivo, forte para iniciar sua corrida. Há um evento que atrai todos os dias muito mais admiração do que o sol, a lua e as estrelas conseguem, quando marcham em seus percursos. Esse evento é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A isto, os olhos de todos os santos que viveram antes da era cristã sempre estiveram direcionados. E para trás, através dos milhares de anos de história, os olhos de todos os santos olham para ela. Os anjos no céu olham constantemente para Cristo, coisas que até os anjos anseiam observar, disse o apóstolo em 1 Pedro 1,12. Em Cristo, os inumeráveis olhares dos redimidos estão fixados, e milhares de peregrinos por esse mundo de lágrimas não têm objeto melhor para a sua fé, nem desejo melhor para a sua visão, do que ver Cristo enquanto Ele está no céu e em comunhão para observar a sua pessoa. Amados, teremos muitos conosco enquanto, nesta manhã, voltarmos a nossa face para o monte do Calvário. Não seremos espectadores solitários de temerosa tragédia da morte do nosso Salvador. Nós devemos lançar nossos olhares para o lugar que é o foco da alegria e do prazer do céu, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomando o nosso texto como guia, devemos visitar o Calvário, esperando ter a ajuda do Espírito Santo, enquanto olhamos para aquele que morreu na cruz. Quero que vocês notem esta manhã, antes de tudo, a causa da morte de Cristo. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade de Jeová esmagá-lo, diz o original, e fazê-lo sofrer. Em segundo lugar, a razão da morte de Cristo. O Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Cristo morreu porque ele foi uma oferta pelo pecado. E depois, em terceiro lugar, os efeitos e as consequências da morte de Cristo. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Venha, Espírito Sagrado, enquanto nós atentamos a falar sobre estes temas incomparáveis. Primeiro, nós temos aqui a origem da morte de Cristo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Aquele que lê a vida de Cristo como mera história, associa a morte de Cristo com a inimizade dos judeus e com o caráter inconstante do governador romano. Nisto, ele age com justiça, pois a morte e o pecado da morte de Cristo devem bater à porta da humanidade. Essa nossa corrida torna-se um deicídio, e matou o Senhor e pregou o seu Senhor em um madeiro. Mas aquele que lê a Bíblia com os olhos da fé, desejando descobrir os seus segredos, vê algo mais na morte do Salvador do que a crueldade romana ou a malícia judaica. Ele vê o decreto solene de Deus cumprido pelos homens, que foram os ignorantes, mas instrumentos culpados de sua realização. Ele olha para a lança e a haste romanas, para os insultos e zombarias dos judeus, para a fonte sagrada, da qual todas as coisas fluem e traçam a crucificação de Cristo ao peito da deidade. Ele concorda com Pedro: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Não devemos imputar a Deus o pecado, mas ao mesmo tempo o fato, como todos os seus efeitos maravilhosos na redenção do mundo, de que nós devemos sempre traçar para a fonte sagrada do amor divino. Como faz o nosso profeta, ele disse: foi da vontade de Jeová esmagá-lo. Ele despreza tanto Pilatos quanto Herodes,
e trata para o Pai Celestial, a primeira pessoa da Divina Trindade, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Agora, amados, há muitos que pensam que o Deus Pai não é nada além de um espectador indiferente da salvação. Outros o difamam ainda mais. Olham para ele como um ser sem amor, severo, que não teve nenhum amor para com a humanidade e que só poderia se tornar amável através da morte e das agonias do nosso Salvador. Isto é uma difamação suja com a graça justa e gloriosa de Deus Pai, a quem devemos sempre dar honra, pois Jesus Cristo não morreu para tornar Deus amável, ele morreu porque Deus era amável. Como diz os versos, não foi para fazer o amor de Jeová ao redor do seu povo arder, que Jesus do trono acima, um homem sofredor se tornou. Não foi a morte que ele suportou, nem todas as dores que ele suportou, que o amor eterno de Deus procurou, pois Deus era amor antes. Cristo foi enviado ao mundo pelo seu Pai, com consequência de afeição do Pai pelo seu povo. Sim, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O fato é que o Pai decretou tanto a salvação, como tanto a efetuou, e deleitou-se tanto nela, quanto fez o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E quando nós falamos do Salvador do mundo, devemos sempre incluir nessa palavra, se falarmos em sentido amplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pois todos esses três, como um só Deus, nos salvam de nossos pecados. O texto tira todo o pensamento pesado sobre o Pai ao dizer que foi da vontade de Jeová esmagar Jesus Cristo. A morte de Cristo leva ao Deus Pai. Vamos tentar ver isto. Primeiro, ela leva a um decreto. Deus, o único Deus do céu e da terra, tem o livro do destino inteiramente em seu poder. Neste livro, não há nada escrito pelas mãos de um estranho. A caligrafia do solene livro da predestinação é, do começo ao fim, inteiramente divina. Como diz o verso, acorrentado ao seu trono está um volume, com todos os destinos dos homens, com todas as formas e tamanhos de anjos, feitos pela pena eterna. Nenhuma mão inferior esboçou sequer a mínima parte da providência. Ela foi toda, do seu alfa ao seu ômega, do seu prefácio divino ao seu final solene, marcada, projetada, esboçada e planejada pela mente do sábio, onisciente Deus. Portanto, nem mesmo a morte de Cristo está isenta disso. Aquele que levanta um anjo e guia um pardal, ele que impede que os nossos cabelos caiam de nossas cabeças prematuramente, quando ele se preocupa com coisas tão pequenas para omitir em seus solenes decretos a maior maravilha dos milagres da terra, a morte de Cristo. Não, a página daquele livro manchada de sangue é a página que faz tanto o passado quanto o futuro serem gloriosos com palavras de ouro. Essa página manchada de sangue, eu digo, foi mais escrita por Jeová do que por qualquer outro. Ele determinou que Cristo deveria nascer da Virgem Maria, que ele deveria sofrer sob Pôncio Pilatos, que ele deveria descer ao Hades, que da morte ele deveria ressuscitar, levando cativo o cativeiro e em seguida reinar para sempre à direita da majestade nas alturas. Não, eu não sei nada além de que terei a Escritura para a minha justificação quando eu digo que essa é a verdadeira véspera da predestinação e que a morte de Cristo é o verdadeiro centro e a mola principal pela qual Deus formou os seus outros decretos, fazendo disso a essência e a pedra fundamental sobre a qual a arquitetura sagrada deveria ser construída. Cristo foi posto à morte pelo decreto previsto e solene de Deus Pai, e nesse sentido, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Em segundo lugar, um pouco mais adiante, a vinda de Cristo ao mundo para morrer foi o efeito da vontade e do prazer do Pai. Cristo não veio a este mundo por acaso. Ele se deitou no coração de Jeová diante de todos os mundos, eternamente deleitando-se em seu Pai e ser, ele mesmo, a eterna alegria do seu Pai. Na plenitude dos tempos, como diz Efésios 1:10, Deus tirou o seu Filho do seu seio, o seu Filho unigênito, e livremente o enviou para nós. Este foi incomparável e inigualável amor, que o juiz permitiu que o seu Filho sofresse as dores da morte para a redenção de um povo rebelde.
Eu quero a imaginação de vocês para criar uma cena dos tempos antigos. Há um patriarca barbudo que acorda de manhã cedo e acorda seu filho, um jovem cheio de força, e ordena que ele levante e o siga. Eles saem de casa sem fazer nenhum barulho, antes que a mãe acorde. Eles partem numa jornada de 3 dias com seus homens até chegarem ao monte sobre o qual o Senhor havia falado. Vocês conhecem o patriarca. O nome dele é Abraão. Está sempre fresco em nossa memória. No caminho, esse patriarca não troca uma só palavra com seu filho. Seu coração está muito cheio para falar. Ele está sobrecarregado pela tristeza. Deus havia mandado que ele tomasse o seu filho, seu único filho, e matá-lo na montanha como um sacrifício. Eles vão juntos. E quem pode imaginar a imensurável angústia da alma desse pai, enquanto ele anda lado a lado com seu filho amado, de quem ele será o executor. O 3º dia chegou. Os servos são ordenados para ficar no sopé da montanha, enquanto eles vão subindo para adorar a Deus. Agora, pode alguma mente imaginar como o sofrimento desse pai supera todas as margens da sua alma, enquanto ele subia, o seu filho disse: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você pode imaginar como ele sufocou suas emoções e com soluços exclamou: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vejam, o pai comunicou ao seu filho o fato de que Deus demandara a sua vida. Isaque, que poderia ter lutado e escapado do seu pai, declara que ele deseja morrer se Deus havia decretado isso. O pai toma o seu filho, prende suas mãos atrás das suas costas, ajunta as pedras, constrói um altar, deita a lenha e tem o seu fogo pronto. E agora, onde está o artista que pode pintar a angústia da contenção do pai, quando a faca está desembainhada e ele a segura, pronto para matar seu filho? Mas aqui a cortina cai. Agora, a cena escura desaparece com o som de uma voz dos céus. O carneiro preso nos arbustos serve como substituto, e a obediência da fé não precisa ir mais longe. Ah, meus irmãos e irmãs, eu quero tirar vocês dessa cena e levar a uma muito maior. O que a fé e a obediência fizeram o homem fazer, esse amor obrigou Deus, Ele mesmo, a fazer. Ele tinha apenas um filho, aquele filho que era o seu deleite, o deleite do seu próprio coração. Ele convencionou a levar o seu filho para a nossa redenção, para que ele não quebrasse a sua promessa, pois quando a plenitude dos tempos chegou, ele enviou o seu filho para nascer da Virgem Maria e sofrer pelos pecados dos homens. Você pode imaginar a grandeza desse amor que fez o Deus eterno não apenas colocar o seu filho sobre o altar, mas realmente cumprir o que estava escrito e traspassar a faca sacrificial no coração do seu filho. Você pode pensar em quão esmagador deve ter sido o amor de Deus para com a raça humana, quando ele completou em ato o que Abraão fez apenas em intenção. Olhe e veja o lugar onde o seu único filho morreu na cruz, a vítima sangrenta da justiça desperta. Isso é amor de fato. E aqui nós vemos como foi da vontade do Pai esmagá-lo. Em terceiro lugar, isso me permite pressionar meu texto mais um passo adiante. Amados, não é apenas verdade que Deus tenha projetado e permitido com complacência a morte de Cristo. É mais verdade ainda que as imensuráveis agonias que vestiram a morte do Salvador com um terror sobre-humano foram o efeito do pugilismo do Pai de Cristo de fato. Há um mártir na prisão, as correntes estão em seus pulsos e ainda assim ele canta. Foi anunciado a ele que amanhã será o dia da sua sentença. Ele bate as suas mãos alegremente e sorri enquanto diz: amanhã será o trabalho cortante. Irei me alimentar sobre as tribulações do fogo, mas depois eu cearei com Cristo. Amanhã é o dia do meu casamento, o dia pelo qual eu muito esperava, quando eu assinarei o testamento da minha vida por uma morte gloriosa. A hora chegou, o homem com as alabardas o precede pelas ruas. Note a serenidade no semblante do mártir. Ele vira para alguns que olham para ele e exclamam: eu valorizo essas correntes de ferro muito mais do que se fossem de ouro. É maravilhoso morrer por Cristo. Existem alguns dos santos mais ousados recolhidos ao redor da estaca, enquanto ele tira suas vestes, antes de se colocar em frente ao fogo para receber a sua sentença, ele os diz que é algo tremendo ser um soldado de Cristo, poder dar o seu corpo para ser queimado, e ele acena com as mãos para eles e diz adeus com alegre satisfação.
Alguém poderia pensar que ele estava indo para o seu casamento e não indo ser queimado. Ele fica diante do fogo. A corrente é colocada em seu meio. E depois de uma breve palavra de oração, assim que o fogo começa a acender, ele fala com as pessoas com audácia viril. Mas ouçam, ele canta enquanto a madeira estala e a fumaça sobe. Ele canta, e quando suas partes baixas são queimadas, ele continua cantando docemente algum salmo antigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Imagine outra cena. Lá está o Salvador indo para a sua cruz, totalmente fraco e abatido com o sofrimento. Sua alma está doente e triste com ele. Não há calma divina ali. Seu coração está tão triste que ele desmaia nas ruas. O Filho de Deus desmaia sobre uma cruz que muitos criminosos devem ter carregado. Eles o pregaram na cruz. Não há nenhuma canção de louvor. Ele é erguido no ar e lá ele permanece suspenso, preparando-se para a sua morte. Você não ouve nenhum grito de exultação. O que se vê é uma compressão severa em sua face, como se uma agonia indizível estivesse arrancando o seu coração, como se mais uma vez o Getsêmani estivesse acontecendo na cruz, como se a sua alma ainda dissesse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esta cruz. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, como está em Mateus 26:39. Ouçam, ele fala, ele não vai cantar as mais doces canções que já vieram dos lábios do Marte? Ah, não, é um terrível gemido de desgraça que jamais poderá ser imitado. Meu Deus, por que me abandonaste? Como está em Marcos 15:34. Os mártires disseram que Deus estava com eles. Antigos confessos não choraram tanto quando viram a morte. Eles gritaram enquanto queimavam e louvavam a Deus em seu suplício. Por que isso? Por que o Salvador sofreu tanto? Por que, amados? Porque foi a vontade de Deus esmagá-lo. Esse brilho da face de Deus, que havia alegrado muitos santos e mártires a morrer, foi tirado de Cristo. A consciência da aceitação com Deus, a qual havia feito muitos homens santos receberem a cruz com alegria, não foi concedida ao nosso Redentor, e, portanto, ele sofreu em densa escuridão de agonia mental. Leia o Salmo 22 e aprenda o quanto Jesus sofreu. Pausem e meditem nas solenes palavras do 1º, 2º e 6º versos. Sobre a igreja estão os braços eternos, mas sobre Cristo não havia braço algum. A mão do seu Pai colocou-se pesadamente sobre ele. As pedras superiores e inferiores da ira divina o pressionaram e o esmagaram. E nenhuma gota de alegria ou consolação foi concedida a ele. Foi da vontade de Jeová esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Isto, meus irmãos e irmãs, foi o clímax da aflição do Salvador, que o seu Pai virou-se dele e o fez sofrer. Assim, eu expus a primeira parte do assunto, a origem do pior sofrimento do nosso Salvador, o prazer do Pai. Em segundo lugar, nosso segundo tópico deve explicar o primeiro. Caso contrário, seria um mistério insolúvel saber como Deus pôde fazer o seu filho sofrer, o qual era perfeitamente inocente. Enquanto pobres, falhos e confessos, mártires, não tiveram tal sofrimento vindo dele no momento das suas tribulações. Qual foi a razão do sofrimento do Salvador? A nós é dito aqui: o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Cristo foi assim perturbado, porque a sua alma foi uma oferta pelo pecado. Agora eu serei o mais simples que eu conseguir, enquanto eu prego a preciosa doutrina da expiação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo foi uma oferta pelo pecado, no sentido de ser um substituto. Deus queria salvar, mas se tal palavra for permitida, a justiça atou suas mãos. Eu devo ser justo, disse Deus. Essa é uma necessidade da minha natureza. Firme como o destino e rápido como a sua imutabilidade, é verdade que eu devo ser justo. Mas o meu coração deseja perdoar. Para passar pelas transgressões dos homens e perdoá-los, como isso pode ser feito? A sabedoria chegou e disse: assim deverá ser feito. E o amor concordou com a sabedoria. Cristo Jesus, o Filho de Deus, deve ficar no lugar do homem e ser ofertado no Monte Calvário no lugar do homem. Agora notem, quando vocês veem Cristo sendo lançado na cruz de madeira, você vê toda a companhia de seus eleitos ali.
E quando vocês veem os pregos cravados em suas benditas mãos e seus pés, é todo o corpo de sua igreja que está lá, no seu substituto, cravado na madeira. E agora os soldados levantam a cruz e a colocam num suporte preparado para isso. Seus ossos estão, cada um deles, deslocados, e seu corpo está tão despedaçado de agonias que não se pode nem descrever. Esse homem sofrendo ali está a igreja sofrendo no substituto. E quando Cristo morre, você deve olhar para a sua morte, não como a sua própria morte, mas como a morte de todos aqueles por quem ele foi o bode expiatório e o substituto. É verdade, Cristo realmente morreu. É igualmente verdade que ele não morreu por si mesmo, mas como substituto no lugar de todos os crentes. Quando vocês morrerem, vão morrer por si próprios. Quando Cristo morreu, ele morreu por vocês, se vocês são crentes nele. Quando vocês passarem pelos portões da sepultura, vocês vão solitários e sozinhos. Vocês não são representantes de um corpo de homens. Vocês passam pelo portão da morte como indivíduos. Mas lembrem, quando Cristo passou pelos sofrimentos da morte, ele foi a cabeça representativa de todo o seu povo. Entendam então o significado no qual Cristo foi feito o sacrifício pelo pecado. E aqui está a glória dessa questão. Foi como um substituto pelo pecado que ele realmente e literalmente sofreu a punição pelos pecados de todos os seus eleitos. Quando eu digo isto, eu não estou usando uma figura de linguagem ou algo do tipo, mas realmente quero dizer isto. O homem, pelos seus pecados, foi condenado ao fogo eterno. Quando Deus tomou Cristo para ser o substituto, é verdade, ele não enviou Cristo ao fogo eterno, mas derramou dor sobre ele, uma dor tão desesperadora que foi um pagamento válido até para uma eternidade em chamas. O homem foi condenado a viver para sempre no inferno. Deus não enviou Cristo para ficar no inferno para sempre, mas ele colocou em Cristo uma punição que foi equivalente a isso. Embora ele não tenha dado a Cristo o verdadeiro inferno dos crentes, deu a ele uma retribuição igual, algo que foi equivalente a isso. Ele tomou a taça da agonia de Cristo e colocou nela sofrimento, miséria e angústia, tais que só Deus pode imaginar ou sonhar a respeito, que foram o equivalente a todo o sofrimento, toda a aflição e todas as torturas eternas de todos que devem ir ao céu, seus eleitos, comprados pelo sangue de Cristo. E você pergunta, Cristo bebeu tudo isso por sua escória? Ele sofreu tanto assim? Sim, meus irmãos e irmãs. Ele tomou o cálice e, como diz os versos, em um triunfante gole de amor, ele bebeu toda a condenação. Ele sofreu todos os horrores do inferno. Uma saraivada de ferro caiu sobre ele com granizos maiores do que qualquer capacidade. Ele permaneceu até que a nuvem negra esvaziasse completamente. Ali estava a nossa dívida gigante e imensa. Ele pagou até o último centavo de qualquer coisa que o seu povo devia. E agora não há mais nenhum centavo devido à justiça de Deus no caminho da punição de qualquer cristão verdadeiro. E embora nós devemos gratidão a Deus, embora devemos muito ao seu amor, nós não devemos nada à sua justiça, pois Cristo naquela hora tomou todos os nossos pecados, passado, presente e por vir, e foi punido por todos eles. Não devemos jamais ser punidos, porque ele sofreu no nosso lugar. Você consegue ver agora como foi que Deus, o Pai, o esmagou? Se ele não tivesse feito isso, as agonias de Cristo não poderiam ser um equivalente ao nosso sofrimento. O inferno consiste na ocultação da face de Deus dos pecadores. E se Deus não tivesse escondido a sua face de Cristo, Cristo não poderia, eu não vejo como ele poderia ter suportado qualquer sofrimento que poderia ter sido aceito como equivalente às aflições e agonias do seu povo no inferno. Eu acho que ouvi alguém dizer, você quer que nós entendamos essa expiação que você nos pregou agora como um fato literal? Eu digo, mais que solenemente que sim. Existe no mundo várias teorias sobre a expiação, mas eu não consigo ver em nenhuma delas alguma expiação, a não ser nessa doutrina da substituição. Muitos teólogos dizem que Cristo fez algo quando morreu, que permitiu que Deus fosse justo e ainda justificador dos ímpios. O que foi esse algo, eles não dizem para nós. Eles acreditam numa expiação feita para todos. Mas no fim, a expiação deles é apenas isto. Eles acreditam que Judas foi tão reparado quanto Pedro.
Eles acreditam que os condenados no inferno foram objeto da satisfação de Cristo tanto quanto os salvos no céu. E embora eles não digam isso com todas as palavras, eles ainda querem dizer isto, pois isso é uma inferência justa, que, no caso das multidões, Cristo morreu em vão. Pois ele morreu por todos, eles dizem, e foi tão sem efeito a sua morte por eles, que embora ele tenha morrido por eles, eles serão todos condenados depois. Agora, tal expiação eu desprezo, eu rejeito. Pode ser chamado de contra a lei ou calvinista por pregar uma expiação limitada, mas eu prefiro acreditar numa expiação limitada, que é eficaz para todos a quem ela foi destinada, a acreditar numa expiação universal, que não é eficaz para ninguém, a não ser que a vontade do homem esteja de acordo com ela. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós fôssemos salvos apenas para que através da morte de Cristo qualquer um de nós pudesse se salvar depois, a expiação de Cristo não valeria um centavo, pois não há nenhum dentre nós que possa se salvar, não, ninguém no Evangelho. Se eu serei salvo pela fé, se essa fé for o meu próprio ato, sem a assistência do Espírito Santo, eu serei tão incapaz de me salvar pela fé quanto de me salvar pelas boas obras. E depois de tudo, embora os homens chamem isso de expiação limitada, isso é tão eficaz quanto as suas redenções faliciosas e apodrecidas pretendem ser. Mas vocês conhecem o limite dela? Cristo comprou uma multidão que homem nenhum pode contar. O seu limite é apenas esse. Ele morreu por pecadores. Qualquer um nesta congregação que se reconhece interiormente e tristemente como um pecador, Cristo morreu por ele. Qualquer que deseja Cristo deve saber que Cristo morreu por ele. Nosso senso de necessidade de Cristo e nossa busca por Cristo são provas infalíveis de que Cristo morreu por nós. E notem, aqui está algo substancial. Os arminianos dizem que Cristo morreu por eles e depois, pobres homens, eles não têm nada além de um pequeno consolo, pois eles dizem, Cristo morreu por mim. Isso não prova muita coisa, isso apenas prova que eu serei salvo se me importar com o que serei depois. Eu posso, talvez, me esquecer de mim mesmo, talvez eu corra para o pecado e pereça. Cristo fez um bom negócio por mim, mas não bastante, a não ser que eu faça algo. Mas o homem que recebe a Bíblia como ela é, diz, Cristo morreu por mim, então a minha vida eterna está garantida. Eu sei. Ele diz que Cristo não pode ser punido no lugar de um homem e o homem ser punido depois disso. Não. Ele diz, eu creio em um Deus justo, e se Deus é justo, Ele não vai punir Cristo primeiro e depois punir os homens. Não. O meu Salvador morreu e agora eu estou livre de qualquer exigência da vingança de Deus e posso caminhar por esse mundo em segurança. Nenhum raio pode me atingir. E eu posso morrer absolutamente certo de que para mim não haverá fogo nenhum no inferno, pois Cristo, meu resgate, sofreu em meu lugar e, portanto, eu estou liberto. Ó doutrina gloriosa! Eu gostaria de morrer pregando isso. Que melhor testemunho podemos carregar com o amor e a fidelidade de Deus do que o testemunho de um substituto eminentemente satisfatório para todos os que creem em Cristo. Eu vou citar aqui o testemunho desse profundo teólogo puritano, Dr. John Owen. A redenção é o livramento de um homem da miséria através da intervenção de um libertador. Agora, quando um libertador é pago para salvar um prisioneiro, a justiça não demanda que ele deve ter e aproveitar a liberdade comprada para ele como uma consideração valiosa? Se eu pudesse pagar 1000 libras pela liberdade de um homem da escravidão para aquele que o detém, quem tem o poder de libertá-lo e está contente com o preço que eu dei, não seria injusto para mim e para o pobre prisioneiro que a sua libertação não fosse concretizada? Pode possivelmente ser concebida a ideia de que existisse uma redenção aos homens e os homens não fossem redimidos? Que um preço fosse pago e a compra não fosse consumada? Além disso tudo, ainda haveria verdadeiros e inumeráveis absurdos se a redenção universal fosse aceita. Um preço é pago por todos, porém apenas alguns são libertos. A redenção de todos consumada e ainda assim só alguns são redimidos? O juiz satisfeito, o carcereiro dominado e os prisioneiros ainda na prisão? Sem dúvida, redenção e universal, onde grande parte dos homens perece, são tão irreconciliáveis quanto romano e católico. Se há uma redenção universal, se Cristo morreu por todos os homens, então todos os homens estão redimidos.
Se eles estão redimidos, então eles estão livres de toda a miséria, virtual ou realmente, onde quer que tenham sido aprisionados. E isso pela intervenção de um libertador. Por que então não são todos salvos? Em uma palavra, a redenção feita por Cristo, sendo a libertação completa das pessoas de toda a miséria em que foram enlaçadas pelo preço do seu sangue, não pode ser concebida como universal, a não ser que todos sejam salvos. Então, a opinião dos universalistas não serve para a redenção. Eu paro mais uma vez, pois eu ouço uma alma tímida dizer: mas Senhor, eu tenho medo de não ser um eleito, e se assim for, Cristo não morreu por mim. Pare, Senhor. Você é um pecador, você sente isso. O Espírito Santo de Deus fez você se sentir um pecador perdido, que precisa de salvação. Se você não precisa dela, não há dúvidas de que ela não foi prometida para você. Mas se você realmente sente que precisa dela, você é eleito de Deus. Se você tem o desejo de ser salvo, um desejo dado a você através do Espírito Santo, esse desejo é um sinal para o bem. Se você tem orado verdadeiramente pela salvação, você tem aí uma clara evidência de que você é salvo. Cristo foi punido por você, e se você sabe disso, você pode dizer: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz eu me apego. Você deve ter tanta certeza de que é um eleito de Deus quanto tem da sua própria existência. Esta é a prova infalível da eleição, um senso de necessidade e uma sede de Cristo. E agora, em terceiro lugar, eu tenho apenas que concluir considerando os benditos efeitos da morte do Salvador. Nisto eu serei breve. O primeiro efeito da morte do Salvador é: ele verá a sua descendência. Os homens serão salvos por Cristo. Os homens têm uma descendência pela vida. Cristo tem uma descendência pela morte. Homens morrem e deixam seus filhos e não veem a sua descendência. Cristo vive e todos os dias vê a sua descendência posta na unidade da fé. Um efeito da morte de Cristo é a salvação de multidões. Notem, não é uma salvação de chance. Quando Cristo morreu, o anjo não disse, como alguns o têm representado: agora pela sua morte muitos deverão ser salvos. A palavra da profecia extinguiu todos os mais e talvez, pela sua justiça, muitos serão justificados. Não havia nenhum átomo de chance na morte do Salvador. Cristo sabia o que estava comprando quando morreu. E o que ele comprou, ele terá. Nada mais, nada menos. Não efeito na morte de Cristo, propensa e um talvez. O será fez logo a aliança. A morte sangrenta de Cristo irá efetuar o seu propósito solene. Cada herdeiro da graça divina irá encontrar-se diante do trono. Como diz o hino, irá bendizer as maravilhas de sua graça e tornar as suas glórias conhecidas. O segundo efeito da morte de Cristo é: ele prolongará seus dias. Sim, bendito seja o seu nome. Quando ele morreu, ele não acabou com a sua vida. Ele não poderia ser como um prisioneiro no túmulo. O terceiro dia chegou e o conquistador, levantando do seu trono, desatou os grilhões da morte e saiu da sua prisão para não mais morrer. Ele esperou os seus 40 dias e depois, com hinos sagrados, ele levou cativo o cativeiro e subiu ao alto. Pois quando a ter morrido, morreu de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, como está em Romanos 6,10, para não mais morrer. E como diz os versos, agora, ao lado do seu Pai, ele assenta, e ali, triunfante reina. O vencedor sobre a morte e o inferno. E por fim, pela morte de Cristo, o prazer do Pai foi efetuado e próspero. O prazer de Deus é que este mundo será um dia totalmente redimido do pecado. O prazer de Deus é que este pobre planeta, há tanto tempo mergulhado em escuridão, irá em breve brilhar como um sol nascente. A morte de Cristo fez isso. O ribeiro que fluiu ao seu lado no Calvário limpará o mundo de toda a sua escuridão. Essa hora de escuridão no meio do dia foi o nascer de um novo sol de justiça que nunca cessará de brilhar sobre a terra. Sim, está chegando a hora em que espadas e lanças serão coisas esquecidas, quando as armaduras de guerra e o esplendor da pompa serão todos deixados de lado
para alimentar as minhocas ou para a contemplação dos curiosos. É próxima a hora em que a antiga Roma tremerá sobre suas 7 colinas, quando todos os deuses dos pagãos perderão seus tronos e serão atirados às toupeiras e aos morcegos. E depois, do Equador aos polos, Cristo será honrado, o Senhor Supremo da terra, de terra a terra, do rio até o fim do mundo. Um rei irá reinar, um grito será levantado, aleluia, aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Então, meus irmãos e irmãs, será visto o que a morte de Cristo realizou, pois a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém, amém e amém. A morte de Cristo, sermão número 173, pregado na manhã de domingo, 24 de janeiro de 1858, por Charles Haddon Spurgeon. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías, capítulo 53, verso 10. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892.